Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Anthony. Estou trazendo para vocês a resolução de um simulado no estilo ESA, elaborado pela OpenBook Apostilas. Esse é o nosso quinto simulado no estilo ESA. Quem vai fazer a prova do ESA e alguns outros concursos militares. Então esta é uma boa oportunidade de conhecer o modelo de prova. Você que vem acompanhando aí a resolução dos vários simulados, repare que a gente trabalha bem no estilo da prova. Todos os cuidados para não fugir à realidade da prova. Então, a OpenBook está elaborando aí o quinto simulado e eu, professor Anthony, estou fazendo a resolução da parte de matemática. Esse é um simulado geral, mas eu estou fazendo apenas a resolução da parte de matemática, as 12 questões de matemática. Então, se você está se preparando por ESA, acompanhe a resolução, não deixe de acompanhar os outros vídeos. Eu vou deixar o link para você baixar o simulado geral em PDF. Vou deixar também o link dos outros simulados que a gente resolveu, que a gente elaborou aqui, para você se preparar para a sua aprovação, ok? Então acompanha comigo a resolução das questões agora. Temos o seguinte aqui, ó. O quadrante aqui pertence à extremidade do arco, menos 11π sobre 4. Vejam bem, ele quer saber a que quadrante está este arco. Repare o seguinte, aqui é negativo, né? Então, a contagem aqui está no sentido anti-horário. Desculpa, no sentido horário, porque a contagem para o ciclo trigonométrico é no sentido anti-horário. Tá? O sentido positivo do ciclo trigonométrico é no sentido anti-horário. E quando ele vem com um sinal negativo, é porque ele está contando no sentido horário. Então, você pode descobrir qual é o arco, qual é a extremidade desse arco no sentido horário e depois trocar para o sentido anti-horário. Para ficar mais fácil, caso você queira, você pode transformar isso aí para graus. Isso aí está em radianos. Então, basta trocar o π por 180 e fazer as operações. Olha, 180 é múltiplo de 4. Então, vai ficar menos 11 vezes 180 dividido por 4 dá 45. 45 vezes 11, isso vai ficar menos 495. Repara, passou de 360. Então, a gente vai ter que tirar aqui as voltas excedentes. E aqui, claramente, dá para perceber que só tem uma volta excedente. Ultrapassou quanto de 360 graus? Está ultrapassando 30, ou melhor, 135 graus. Confere, ó. Você faz aí 495 menos 360, que vai dar 135. Negativo, pois o 495 é maior. Então, este 135 ele está no sentido anti-horário. E no sentido anti-horário, ele aparece no segundo quadrante. Aí, como é que eu faço para encontrar o correspondente positivo dele? Basta pegar novamente e tirar 360. Fazer 360 menos 135. Ok? Você faz isso aí. 360 menos o 135. E você vai achar o correspondente positivo dele. Aí 5. Vem 1 para cá. 2. 2. Então, o correspondente positivo é 225. E 225 encontra-se aonde? Aí, aqui, ó, no sentido anti-horário. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. E esse é o terceiro quadrante. E aqui está o quarto. 225 ultrapassa 180. Então, ele já está aqui no terceiro quadrante. Isso está na alternativa de letra C. O arco positivo, tá? Considere cosseno de x igual a 4/5, onde x está no quarto quadrante. Então, o seno de x é... Olha, vejamos o que acontece com o seno e o cosseno de um ângulo que está no quarto quadrante. Vamos analisar aqui o ciclo trigonométrico. Isso vocês devem ter em mente, né? Se não tiver em mente, você faz um ciclo trigonométrico para analisar. Aí, repare, no eixo horizontal, nós temos o cosseno. No eixo vertical, o seno.
Então, basta, aqui é um plano cartesiano. Para cima, positivo, seno é positivo. Para baixo, aqui ó, na direita, o cosseno é positivo. Para a esquerda, o cosseno é negativo. E para baixo, o seno é negativo. E a gente conta no sentido anti-horário. No quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Veja, aqui ó, o seno é negativo no quarto quadrante e o cosseno é positivo. Então, eu já sei que no quarto quadrante, o seno tem que ser negativo. O seno deve ser negativo no quarto quadrante. Para encontrar o seno aqui, eu vou usar a relação fundamental da trigonometria, que é o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo tem que ser igual a 1. Seno ao quadrado mais, aí o cosseno ao quadrado ele já deu, ou desculpa, o cosseno ele já deu, ó, que é 4 quintos. Então vai ficar 4 quintos elevado ao quadrado. Isto é igual a 1. Então o seno ao quadrado, olha, eleva ao quadrado e joga para o outro lado com sinal negativo. Vai ficar 1 menos 16 sobre 25. E aqui é simples, né? Vai ficar seno ao quadrado de x. Resolve essa operação com fração. 25 vezes 1, 25. 25 menos 16, isto é, 9 sobre 25. Esse expoente eu passo para lá na forma de raiz. E vamos encontrar que o seno de x é a raiz de 9, que é 3, sobre a raiz de 25, que é 5. Encontramos o valor do seno de x. Mas olha, lembra do enunciado que esse ângulo está no quarto quadrante. E no quarto quadrante o seno é negativo. Então, o valor do seno procurado deve ter o sinal negativo, menos 3 quintos. E isso está na letra B. Olha, ele coloca aqui na letra D o valor do seno positivo, sabendo que você pode se atrapalhar nisso aí. Na sede e na certeza de que você vai acertar a questão, esquece desse detalhe de que o ângulo está no quarto quadrante. Prestem atenção às questões de trigonometria, principalmente quando envolvem ciclo trigonométrico, que ele pode determinar qual é o arco onde o ângulo se encontra. E se ele determinar o arco, aí a gente tem que ver se o seno é positivo ou negativo, ok? A próxima questão ele pede para simplificar essa expressão aqui. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Isto aqui é a cotangente. E a cotangente, ela é o inverso da tangente. Certo? A cotangente, deixa eu escrever melhor, é o inverso da tangente. Ou seja, é 1 sobre a tangente. E eu vou deixar aqui o cosseno e a tangente. Não vou mexer em mais nada aí. Então, y é igual a tangente vezes a cotangente é o inverso da tangente. E aqui sobre o cosseno. Olha, eu posso simplificar a tangente com a tangente aqui. E isso ficou 1 sobre o cosseno do ângulo. Isto aqui é o inverso do cosseno. E quem é o inverso do cosseno? O inverso do cosseno é a secante. Então, isso aqui equivale a secante do ângulo x. Isso aqui é o inverso do cosseno. O inverso do cosseno é a secante de x. Então, y é a secante de x. Eu vou escrever certo. Isso. Eu estou querendo escrever o seno, mas não é o seno. É a secante. Então, o inverso do cosseno é a secante de x. E está simplificada a expressão, bem simplesinha aí. Então, isso está na letra alternativa E. O inverso do cosseno é a secante. Tranquilo? Seguinte. A função definida por...
Ó, essa função aqui é uma função do primeiro grau, ou uma função afim. Sabe-se que f de 1 é 3, f de menos 1 e f de 1 é 1. Ele pede o valor de f de 3. Você pode primeiro descobrir a lei de formação da função e depois calcular o f de 3. Certo? Lembrando que é o seguinte, né? Aqui dentro está o x e aqui está o y. Aqui dentro está o x e aqui dentro está o y. Para determinar a função, a lei de formação, eu preciso descobrir o valor do a e o valor do b. Certo? E para fazer isso, a gente vai proceder da seguinte forma. Lembre o seguinte, o valor de a é a variação do y sobre a variação de x. Então, o coeficiente a vai ser a variação de y. Eu pego o y do primeiro, 3, menos o y do segundo, 1. E a variação de x. A variação de x é o x do primeiro, menos 1, menos o x do segundo, que é 1. Então, aqui vai resultar o seguinte. 2 dividido por menos 2, e isso dá menos 1. Achou o coeficiente a. Agora eu vou achar o coeficiente b. Basta pegar um ponto desse aqui, substituir na lei de formação, e vai ficar faltando apenas o b. Repara, quando x é menos 1, ó, o a você já tem. O coeficiente a. Quanto é o coeficiente a? Menos 1. Menos 1. Quanto é o x? O x que você está pegando é daqui, é do menos 1. Então, bota aqui, menos 1. Mais, está faltando quem? O b. E o valor do f de x? Se eu escolhi menos 1, então o f de x vai ser 3. Multiplica aqui, ó, dá 1 positivo, mais b igual a 3. Jogue 1 para lá com o sinal de menos, fica 3 menos 1, 2. Achamos o coeficiente b. Logo, a minha função f de x é menos x mais 2. Como eu quero o f de 3, eu substituo x por 3 nessa lei de formação. Logo, o f de 3 é igual a menos 1. Alternativa de letra A. Ok? Se você tiver outra forma de responder essa questão, também é válida. Pode deixar aí a sugestão para outras pessoas. Tá? A próxima questão, questão 29, lembrando que esse é um simulado geral. Tá? Aí eu vou deixar o link para você baixar o simulado em PDF, e assim como deixar o link dos simulados anteriores que a gente resolveu aqui. A Open Book Apostilas elaborando e eu, professor Anthony, fazendo a resolução. Hoje com a garganta melhor do que o da última vez. Então, 29. Determine o valor de k para que a função quadrática abaixo assuma valor mínimo igual a 1. Olha, quais são os coeficientes aqui dessa função? O a é 1, o b é menos 2 e o c é o k. Ele quer o valor de k para que a função assuma valor mínimo. Valor mínimo é o y do vértice, que se calcula como menos delta sobre 4a. Todo mundo sabe que o delta é b ao quadrado menos 4ac. E não esquece que tudo isso está dividido por 4a. Eu posso já multiplicar por esse sinal negativo que está aqui. Elimina esse parênteses. Fica menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. Olha, veja que o y do vértice, né, o valor mínimo, ele está dependendo dos coeficientes. E os coeficientes estão aqui. Ó. O a é 1, o b é menos 2 e o c é o k.
E o valor mínimo é 1. Então aqui, ó, o valor mínimo é 1 igual a aí menos, aí o b ao quadrado, que é menos 2, mais 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é k, dividido por 4a, sendo a 1. Então, esse produto aqui vai dar 4, e eu vou jogar para cá multiplicando. Vai ficar 4 igual, ó, 2 negativo ao quadrado dá 4, mas com esse sinal de menos aqui fora vai ficar menos 4, mais aí, 4 vezes k dá 4k. Traz esse 4 negativo para cá, ele vai ficar positivo. 4 mais 4 igual a 4k. Então, 4k é igual a 8. Logo, o k vai ser 8 dividido por 4, que é 2. Então, a alternativa de letra D para essa questão. Tranquilo? Dada a função f por f de x igual a 3x menos 2, calcular f a menos 1 de 4. Ele está pedindo a inversa da função quando x é 4. Então, essa função que ele deu, a gente pode escrever como sendo y igual a 3x menos 2. Para calcular a inversa, você deve proceder da seguinte forma. Onde tem y, você coloca x. E onde tem x, você coloca y. E isola o y. Quando você for isolar o y aqui, vai ficar x mais 3 sobre 2. Opa, perdão. Quando você isolar o y, vai ficar x mais 2 sobre 3, certo? Então, agora aqui, esta é a inversa. F a menos 1 de x é x mais 2 sobre 3. Então, f a menos 1 de 4, onde tem x, agora eu substituo por 4 na função inversa. Fica 4 mais 2 sobre 3. Logo, f a menos 1 de 4, assim, ó, 4 mais 2, 6, dividido por 3, 2. Então, a inversa em x igual a 4 é 2, e isso está na letra C de casa. Tranquilo? Se f de x igual a 2x mais 1 sobre 2x, ou melhor, sobre x menos 2, então f bola f vale. Ele está pedindo aí para você calcular a função composta. Esta representação aqui, ó, esta representação f bola f representa a composta, ou seja, é pegar a própria função f e jogar dentro da f. Ou seja, eu vou pegar esta expressão da f, 2x mais 1 sobre x menos 2, e substituir onde tem x. Aí eu vou calcular a função composta. Então, vamos lá. No numerador, nós temos 2 vezes o x. E o x vai ser toda a função f. 2x mais 1 sobre x menos 2. Mais 1. E o denominador também. Onde tem x, eu vou trocar pela expressão da f, que é 2x mais 1 sobre x menos 2, menos 2. E vou organizar essa expressão aqui. Repara que aqui em cima o 2 vai multiplicar aqui. Então, vai ficar... E o numerador vai multiplicar essa partezinha daqui, né? Então, x vezes 1 e o menos 2 vezes 1. Então, já deixando tudo organizado lá em cima, vai ficar da seguinte forma. O denominador aqui é x menos 2. Aqui vai ficar 4x. Deixa eu reescrever aqui. X menos 2. 4x mais 2. E este denominador vai multiplicar 1. Vai ficar mais x menos 2. E a mesma coisa eu faço aqui embaixo. O denominador multiplica o menos 2. Tá?
o denominador continua sendo x menos 2. E aqui vai ficar 2x mais 1. E aqui, ó, menos 2x menos vezes 2. Aí, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Certo? Então, simplificando os semelhantes, aqui, ó, 4x mais x fica 5x. Menos 2 mais 2. E o denominador é x menos 2. Tudo isso sobre, ó, de novo aqui, ó, menos 2x mais 2x dá 0. 1 mais 4, 5, sobre x menos 2. Temos uma divisão de fração. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Ó, x menos 2, x menos 2. 5 e 5. Sobrou apenas o x. Então, o f, composto com f de x, é x. Letra alternativa de letra D. Certo? A função composta é pegar a expressão e jogar dentro do x. A próxima aqui, ó, é uma equação exponencial e ele pede para determinar a soma das raízes. Repara o seguinte: 16, 64 e 4 são potências de 4 ou potências de 2. O 16 ele é igual a 4 elevado a 2. O 64 ele é 4 elevado a 3. Eu posso escrever como potência de 4 ou potência de 2. Eu vou deixar na potência de 4 porque é mais simples, o denominador fica menor. Então, 16 é 4 elevado a 2. E tudo isso está elevado a x. O 64 eu vou deixar como 64. Tudo isso aqui sobre 5 igual, olha, soma dos expoentes. Então, isso pode ser transformado na multiplicação de potência de mesma base. Tá? Posso escrever a volta. E aqui vai ficar o seguinte. Eu vou trocar de posição o expoente 2 com o expoente x. Vai ficar 4 elevado a x. E tudo isso está elevado a 2. Não muda o resultado. 64. Esse 5 que está dividindo, eu vou trazer para cá multiplicando. Vai ficar 5 vezes 4 elevado a x vezes 4. Aí agora vem o que todo mundo já conhece das equações exponenciais, né? Eu vou pegar o 4 elevado a x, dizer que é um y, e transformá-lo numa equação do segundo grau. Então, 4 elevado a x vai ser y, e isso está elevado a 2. Mais 64 igual. Olha, o 4 elevado a x vai ser trocado por y. Aí repara aqui, ó, que 4 vezes 5 dá 20. E aqui é o y. Organizando, a gente tem aqui, ó, y ao quadrado menos 20y mais 64 igual a 0. É uma equação do segundo grau. Eu posso resolver pela soma e produto. Eu quero dois números que somado dê 20 e multiplicado dê 64. Esses números são 16 e o outro é 4. 16 e 4. 16 mais 4 dá 20 e 16 vezes 4 dá 64. Esse é o y, mas eu estou interessado no x. Ele quer a soma das raízes. E as raízes são determinadas pelo x. Então, lembra aqui da expressão que a gente chamou aqui, ó. 4 elevado a x é igual a y. Então, 4 elevado a x vai ser igual a 4. O expoente do outro 4 aqui é 1. Basta cortar as bases e igualar os expoentes. Achamos a primeira raiz, 1. A outra, 4 elevado a x, é igual a 16. E a gente sabe que 16 é 4 ao quadrado. Corta as bases, iguala os expoentes, x é 2. Como ele quer a soma das raízes, vai ser a soma de 1 mais 2. 1 mais 2, 3. Alternativa letra B. Certo?
é uma equação exponencial, a gente vai usar a mesma ideia. Repara que aparece aqui, ó, 3 elevado a 2x e 3 elevado a x. Esse 3 elevado a 2x eu posso organizá-lo como sendo 3 elevado a x, que está elevado a 2, que é igual a 12 vezes 3 elevado a x menos 27. Chama o 3 elevado a x de um y e substitui, fica y ao quadrado igual a 12y menos 27. Organize a equação do segundo grau. Y ao quadrado menos 12y mais 27, tudo isso é zero. Certo? Agora eu quero dois números que somado dá 12 e multiplicado dá 27. E esses números são 3 e 9. 3 mais 9 dá 12 e 3 vezes 9 dá 27. Aí volta aqui, ó, faz a igualdade. 3 elevado a x é igual a 3. Corta as bases igual aos expoentes. X é 1. Faz também para o outro. 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado. Igual as bases. Corta os expoentes. Eita, troquei, né? Igual os expoentes e corta as bases. Então, x é 2. Ele pede os valores de x que tornam a igualdade verdadeira. Então, o x é 1 e 2. E isso está na alternativa de letra E. Presta atenção, ó. Ele quer o log na base 4 de 2 sobre o log de 4 na base 16. Resolva essa expressão de dentro para fora. Comece resolvendo o logaritmo de 4 na base 16. Use a definição do log. Log do 4 na base 16. Chame isso de um y, um x, um a, o que você quiser. Aplica a definição do logaritmo. 4, a base é 16, o expoente é a. Igual às bases. Lembre que 16 é 4 elevado a 2. Corta as bases, igual os expoentes, 2a é igual a 1, logo o a é 1 sobre 2. Certo? Então, esse log de 4 na base 16 é 1. Então, 1 não, é 2. Ou 2 não, 1 sobre 2. Então, o log na base 4 de 2, calculamos isso, e isso é 1 meio. Repare que isso aqui é uma divisão de fração. Então, o log na base 4 de... Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2. Ou seja, nós temos o log de 4 na base 4. E o log de 4 na base 4 é igual a... Muito bem, 1. Quando a base e o logaritmando são iguais, o resultado do logaritmo é 1. E a alternativa disso é a letra E. Logo, essa expressão que ele deu aqui tem como resultado 1. A alternativa D. Parece difícil, né? Mas não é. É uma questão bem simples. Outra questão de logaritmo. Tenha em mente nas questões de logaritmo a definição e as propriedades. Principalmente a propriedade da multiplicação do logaritmando, que se transforma na soma dos logaritmos, e a divisão, que se transforma na subtração. Tá? Não esqueça, essas duas propriedades são bem utilizadas, e muito. Então, ele diz o seguinte, se o log de y na base x é igual a 2, então o log de x vezes y na base x é... Olha para isso aqui. É o produto. E eu posso desmanchar na soma. Então, fica log de x na base x mais o log de y na base x. Na questão anterior, nós vimos que o log de 4 na base 4 dava 1. E aqui, ó, o log de x na base x, logaritmando igual a base, então o resultado é 1. Mais, e o log de x na base y é informado na questão. Então, isso é 2. E o resultado
de log de x, né? Aqui, ó, é log de x vezes y na base x. Ou seja, isso aqui é 3, que é a expressão procurada por ele. Log de x vezes y na base x. É igual a 3. Alternativa D. Certo? E agora a saideira. A gente pode fazer o seguinte aqui. Ó. Olha para essa expressão. É o contrário do que a gente fez na questão anterior. Se a gente tinha a multiplicação, transformou na soma, a gente pode pegar a soma log de x na base 2 mais log de y na base 2 e transformar na multiplicação, ou seja, log de x vezes y na base 2 igual a 1. Aplico a definição do logaritmo aqui, fica x vezes y igual a 2 elevado a 1, que é 2. Guardo esta equação, pego a equação de baixo e isolo. Eu vou isolar um dos valores aí, ou o x ou o y. Eu vou pegar aqui ó, 4x menos 3y igual a 5 e isolar. Vou isolar o x. Vai ficar 5 mais 3y sobre 4. E substituo aqui, ó. Substituo nesta equação. Então, vai ficar y vezes 5 mais 3y sobre 4 igual a 2. Este 4 eu passo para cá multiplicando. E o y multiplica todo mundo aqui. Ó. Vai ficar 3y ao quadrado mais 5y. 4 vezes 2 vai dar 8. E eu vou trazer para cá menos 8. Outra equação de segundo grau. Que vocês já sabem responder isso aí utilizando a fórmula de Bhaskara. E eu vou dar apenas as raízes dessa equação. O y' e o y duas linhas. Tá? Você resolve isso aí utilizando Bhaskara. Resolve utilizando Bhaskara que vocês já sabem. Então, as raízes dessa equação são i1 e menos 8 terços. Este negativo está fora pela definição do logaritmo, né? Então, fica só y igual a 1. Ele quer, olha, a soma de x mais y. Então, falta achar o x. Eu pego a expressão aqui, ó. X é igual a 5 mais 3 vezes o y, que é 1 sobre 4. 3 vezes 1 dá 3. 3 mais 5 dá 8. E 8 dividido por 2, 4. Opa, 8 dividido por 2 é... Perdão aqui. 8 por 2 não. 8 por 4. Eu estou dando a resposta em vez de 3 vezes 1, 3. 3 mais 5, 8. 8 dividido por 4, 2. X é 2. Como ele pede x mais y, você vai calcular 1 mais 2. E isso é 3. E a alternativa dessa questão é letra A. Tranquilo? Um simulado no estilo ESA. Quem conhece a ESA sabe que esse simulado está exatamente dentro do estilo da prova do ESA. Então, a OpenBook elabora simulados porque conhece a prova da ESA. E o professor Anthony faz a resolução desse simulado, mostrando todos os detalhes para vocês de cada questão. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa uma curtida aí, vai lá no Instagram da OpenBook Apostilas para saber todas as novidades. Em breve teremos mais simulados. Esse é nosso 5º simulado OpenBook Apostilas, respondido pelo professor Anthony. Um abraço e a próxima, se Deus quiser.